Faculdade tem valor nos dias de hoje, em pleno 2025, ou é algo que já está fadado ao fracasso? Afinal de contas, faculdade vale a pena hoje em dia? O que eu tenho a dizer? Eu, que já vivenciei em muitas universidades, eu já entrei em pelo menos 5, e hoje tenho uma visão totalmente diferente sobre a universidade. Sabe, pessoal, durante muitos anos eu entrei em várias universidades, não só públicas como particular. Eu acho que eu entrei em uma universidade particular. Você viu, eu já até me esqueci, estou com 36 anos, e eu comecei a entrar em faculdade quando eu tinha 18 anos. Fiz engenharia, economia, contabilidade, administração, processos gerenciais, e se bobear eu fiz até mais coisas que eu já esqueci. Fazer faculdade é realmente algo incrível. Mas o problema não é a faculdade, é as expectativas que nós colocamos na faculdade. Hoje em dia a faculdade, ela realmente está sendo colocada em xeque por muitas pessoas e ainda valorizada por outras, sendo uma oportunidade de aprendizado, de crescimento, de colocação profissional. E eu acredito que tudo é um pouco verdade, mas a verdade mesmo que você precisa saber é: a faculdade é uma ferramenta para transformar a sua vida. Mas lembre-se, quem usa a ferramenta é a verdadeira força motriz de transformação. Se você não é capaz de usar a ferramenta de forma adequada, a faculdade vai ter pouco ganho na sua vida. Eu acredito que a faculdade ela tem alguns benefícios e alguns problemas. Vamos começar a trabalhar com os benefícios que eu acredito que uma faculdade tenha. O método educacional é uma coisa positiva. Você está ali naquele processo repetitivo, naqueles dias, semanas, ouvindo alguém falar, escrevendo, tentando entender de assuntos, fazendo testes, se colocando ali em questionamento em relação àquelas informações. É um método muito interessante, que acaba te ajudando a aprender coisas que você nem imaginava que poderia aprender naquele nível. Isso faz até uma conexão de como era a escola. A faculdade nada mais é do que uma evolução da escola. E isso também é interessante de alguma forma. Além disso, a disciplina, né? Você acaba mantendo aquele foco disciplinado, aquela capacidade de se disciplinar por determinado assunto, para se preparar para o mercado de trabalho, para se preparar para uma educação diferenciada, para aprender algo. Aprender algo é algo fantástico, né? Afinal de contas, o fruto do conhecimento é a coisa mais incrível que nós temos hoje. Contudo, o fruto do conhecimento, ele não necessariamente precisa vir da faculdade. É óbvio que pela faculdade a gente consegue entender vários métodos, várias estruturas que facilitam o conhecimento em diversas áreas, mas não necessariamente é a resposta para todo mundo. Eu acho que a faculdade acabou se transformando numa instituição, ela sempre foi, mas hoje em dia, com o mundo tão rápido nas transformações, um pouco antiquada, né? Ela acaba sendo devagar as mudanças na universidade. E aqui fora as coisas estão mudando muito mais rápido. Existem muitas barreiras que fazem com que a faculdade mude muito lentamente. E essa mudança lentamente é mortal no mundo como um todo, no mercado de trabalho. Então as pessoas ficam muito frustradas. E esse é um dos maiores problemas da faculdade, a frustração. Você entra achando que vai evoluir e aprender coisas de uma forma fantástica. E na verdade não é uma absoluta verdade isso. É só em parte. Tem coisas que você vai ter muita dificuldade na faculdade. Existem professores que não estão tão habituados a ensinar, a ter essa capacidade de passar o conhecimento. A universidade, como eu disse, às vezes é muito devagar as transformações, é muito antiquado. Então você está vendo o debate entre dois mundos, né? E aí acaba tendo essa dificuldade, porque você tinha uma expectativa muito alta. A faculdade no passado já foi uma barreira de entrada para as pessoas no mercado de trabalho. Hoje em dia ela se transformou em mais uma habilidade. Ah, legal, você tem faculdade, show. Mas o que você faz com isso? Você é capaz de resolver o problema da minha empresa, da minha instituição, da minha organização? Isso se transforma em tão valioso, ou até vezes mais valioso para uma pessoa que está contratando, do que necessariamente a faculdade. Mas é bom ter a faculdade que mostra que você realmente foi dedicado e disciplinado durante um período da sua vida para finalizar aquele projeto. As pessoas, quando contratam, elas querem pessoas criativas, capazes, com conhecimento vasto e que sejam disciplinadas a ponto de se manterem anos ali num projeto, numa ideia. Eles não querem ficar mudando toda hora. Então, quando você pega alguém que é meio... Não, fiz faculdade, mas saí, fui para outra, fiz isso. Eles ficam, os profissionais que contratam, né, as empresas, um pouco receosos. Pô, essa pessoa aqui, ela é muito artista pro meu gosto. Ela fica mudando muitas coisas, entende? Então eles querem mais método. Eles querem uma coisa mais institucionalizada, para que com isso você se transforme num profissional mais institucional. Mas eu acho que a faculdade tem perfis que se adaptam, tem perfis que não se adaptam. Para as pessoas, algumas é muito valioso, para as outras não. Eu acho que para mim, eu fiquei
surfando entre uma faculdade e outra até achar que realmente fazia sentido para mim, demorou. E ainda foi uma questão de maturidade, né? Eu com 18 anos, você é muito imaturo para estar fazendo uma faculdade, na minha maneira de ver. Você deveria, pelo menos com 21, 22 anos, ainda acho imaturo em muitos aspectos. Então, é fogo, né? Você com 18 anos já tem que saber, eu quero fazer isso. Pô, com 18 anos eu não sabia nem qual era o meu nome completo, sabe? Não tinha uma compreensão do ser que eu era e que eu gostaria de ser. E você já ser continuidade numa faculdade, fazer a continuidade numa faculdade logo depois da escola, eu sinceramente não recomendo. Então eu não recomendo você com 18 anos fazer um vestibular, que eu fiz, passar no vestibular, que eu passei, porque eu acho que você perde um pouco desse momento, né? Eu acho que se eu tivesse que indicar, eu indicaria entrar na faculdade por uns 25, 26 anos, tendo trabalhado já no mercado de trabalho, tentado experimentar coisas em outras atividades que não necessariamente é que você gostaria, e depois entrar assim numa faculdade, se assim fosse o interesse. Para algumas pessoas isso pode funcionar, para outras não, né? Acho que tem gente que sabe desde cedo do que ama, do que quer fazer, mas acho que outras pessoas querem experimentar, querem quebrar um pouco a cara, querem sofrer aqui fora, mas é importante entender, né, que a faculdade tem uma vantagem de ser feita aos 18 anos, que é o fato de que você está com muita energia. Então ela vai sugar aquela energia. Quando você está com 25 anos, você já tem menos energia, mais trabalho, mais dificuldade. Isso pode ser um momento difícil, mas eu acho que para cada momento é uma situação. Então é isso. As expectativas que as pessoas têm na faculdade acabam interferindo muito no valor que a gente dá a ela. O fato do mundo estar mudando muito rapidamente, a faculdade às vezes não acompanha isso. E a gente às vezes realmente não tem o perfil de fazer uma faculdade. Eu mesmo demorei a entender que não era o meu perfil, né? Aquilo ali era uma continuidade da escola, e a escola para mim foi simplesmente o terror. Fazer o dever de casa para mim era algo muito difícil, aquele ambiente estruturado tipo uma indústria, hora do recreio, hora de ir embora, hora de chegar, isso me traumatiza até hoje, e a faculdade tem um pouco disso, né? Ali ela tem, óbvio, bem menos em relação à rigidez de horário, você é muito mais livre, é mais adulto, mas mesmo assim é uma estrutura, né? E eu simplesmente não sou adepto a essa característica. Eu sou mais um empreendedor, uma pessoa criativa, uma pessoa que gosta. Mas eu tenho aqui que botar minha mão à palmatória que a faculdade tem benefícios para muitas pessoas, né? E eu fiz faculdade, então eu terminei, então para mim também teve validade, né? Mas eu acho que ela é superestimada nos dias de hoje e ela não acompanha a velocidade do movimento do mundo. O mundo, senhoras e senhores, muda numa velocidade muito grande e ela não parece diminuir. A velocidade do mundo começa a ser cada vez mais acelerada. E a faculdade, no seu tempo, é muito devagar. O que é bom no processo de ensino, né? Você ser devagar é bom para você aprender algumas coisas que precisam de tempo mesmo, mas no mundo competitivo como nós encontramos, o custo-benefício, na minha maneira de ver, é muito, muito arriscado. E é por isso que eu não recomendo a faculdade, mas eu acho que você tem que saber exatamente a hora que você está entrando, entender mais ou menos como você é e ser uma pessoa madura para absorver aquilo. Porque quantos alunos eu tive ali, colegas de classe, que eram imaturos, não aprendiam nada, eu fazia trabalhos para eles e se transformaram em profissionais realmente não habilitados, até desconfiados deles mesmos, porque não fizeram a faculdade com a seriedade que aquela ferramenta necessita. Então é isso, pessoal. Se você discorda, já começa colocando no comentário: João, faculdade é a chave de todas as respostas. João, faculdade é horrível. Coloca nos comentários que vai ser muito interessante ver esse pequeno debate que a gente pode construir aqui. Se dê o like, se inscreva no canal para ver mais conteúdos sobre esse, com uma ideia meio que de ruptura de alguns pensamentos. E se você achar interessante, pode ser que para você, faça sentido marcar uma reunião de 90 minutos comigo. A minha agenda é meio apertada, mas é capaz de eu poder te ajudar a pensar nos seus projetos empreendedores, no seu projeto de jornada de vida. E juntos a gente ter um feedback positivo sobre o que você pode fazer no futuro. Eu achava que dar feedback, né, dar conselho, ser tipo um conselheiro, era uma coisa meio ruim. Mas com os anos eu fui percebendo como eu sou bom em dar conselho para as pessoas, baseado naquelas informações que recebo, e como isso é valioso, sabe? É impressionante como a gente, nesse mundo, precisa realmente de feedback, que a gente precisa realmente de ajuda. E quando uma ideia sai da mente e entra na sua mente, ela se transforma em algo extraordinário. Então, se for do seu interesse, se fizer sentido, dá uma olhada no site, que vai ser um prazer te atender e te ajudar no seu projeto. Então é isso, pessoal. Se inscreva, dê like e não se esqueça, faça faculdade. Ou não.